Quando o Marcos entra em pista, uma boa armada até parece fácil. São 25 anos de experiência em competições. Ele tem 2 títulos do criolaço da ABCC no currículo e hoje se dedica ao treinamento de animais para provas na Agropecuária Fagundes, em Portão, no Rio Grande do Sul. Para o Marcos, não adianta ser um bom laçador se o animal não está nas condições ideais. Muitas vezes o treinador laçam muito e não se preocupa com o treinamento do cavalo. Aí eu sou laçador, eu mudo de qualquer cavalo, o cavalo está pinoteando, mas ele tem habilidade, ele vai laçar. Mas não é o que a gente quer hoje pro cavalo. Se tu tiver uma calma e fizer passo a passo no tempo certo, tu vai ser um bom laçador, tu vai ter um bom cavalo, né? Que é o que a gente quer hoje, é um conjunto. Ele treina 10 éguas da raça crioula para competições. Os animais daqui só saem após 1 ano de treinamento. Todo dia o trabalho começa por um bom aquecimento do cavalo, passando pelo passo, trote e depois o galope. O que também é muito importante antes das provas. Bom, a inscrição 110. Ali pelas 50 vamos montar, vamos dar uma trotada, vamos dar uma caminhada, sabe? Aquecer o animal. Sempre antes de qualquer competição de laço, qualquer outro tipo de competição, sempre dá uma aquecida no animal. Ele vai te dar um resultado muito melhor, com certeza. O Marcos vai mostrar agora como é o início do treinamento de um animal da cabanha. O que eu gosto do meu cavalo e o que eu peço para o meu cavalo. Um boi calmo e ela calma, automaticamente eu solto em torno de 5 a 10 bichos antes de laçar, para mostrar e acalmar o meu animal. Vamos lá? O acompanhamento do gado e o retorno ao brete são repetidos várias vezes. Só depois ele começa a laçar. Eu corri o primeiro boi, o que eu vou fazer no meu animal? Vou levar ele ao brete, que ele siga tranquilo como ele saiu. Sempre faz um agradecimento, que é uma recompensa para o seu animal. Eu vou soltar mais um boi. Eu vou trilhar, segurar a minha égua. Ok. Faço a mesma repetição. Segundo Marcos, o temperamento do ginete também influencia o animal. A tua tranquilidade é o maior segredo da prova de laço. Por se estiver um pouco nervoso, não tem como não ficar um pouco nervoso, não tentar passar para o cavalo, né? A tua tranquilidade, quanto mais relaxado tu estiver, melhor tu vai fazer a competição, né? Às vezes tu está um pouco meio nervoso, que é natural da gente ficar um pouquinho tenso, tu acaba às vezes, né, dando uma firmadinha, sem querer, dando uma apoiadinha na perna, no cavalo, cobrando algo que ele não está acostumado em casa, não vai ter um bom resultado. Então, quanto mais o que tu fizer em casa, tu conseguir fazer na competição, um bom resultado vai ter, pode ter certeza disso. Tranquilidade, essa é a palavra certa. Outro cuidado a ser tomado é com o preparo físico do cavalo ao longo do treinamento. O condicionamento físico do cavalo de laço é muito importante. Tem muita gente que só laça no fim de semana, acaba esquecendo dessa parte do treinamento físico durante a semana, que pode trazer muitos riscos, né, Marcos? Como tu faz o treinamento dos animais de competição aqui? Bom, eu concordo plenamente contigo que a condição física do animal é o essencial. Eu, nos meus cavalos que eu treino, eu procuro praticamente, quando eu não faço uma natação 2 a 3 vezes por semana, trabalhar tipo de 10 a 20 minutos passo, trote, antes de qualquer competição ou de qualquer treinamento que é durante a semana o laço, né? Então o que eu faço nos meus cavalos? Se eu não tenho tempo, como muita gente às vezes não tem tempo de treinar ou de preparar, procurar soltar o animal correr, se exercitar, esse seria o essencial para todo o cavalo, para a saúde do animal. O tempo de treinamento diário varia de acordo com o avanço do cavalo. Tem animais que às vezes, como tu está começando, tu pega um pouco mais leve. Tem animais que tu vai sair final de semana, tu pega um pouco mais pesado. Mas a média é de 20 minutos, né? Um animal pronto, tu dá uma guia boa, atira umas armadas, coloca bem ele, ok, para sair no final de semana para a competição. Um potro novo que tu está começando, o treinamento, no momento que ele fez o que tu pede para ele correto, tu descansa ele, que é uma forma de um agrado do treinador com o cavalo. Então, às vezes, tu
está muito bem, tu faz uma manobra certa, tu já para ele ali, exatamente naquele momento, para ele lembrar, pô, isso aqui foi correto, dá em torno de 10 minutos. E tem vezes que tu está cobrando e ele não está te dando recompensa, tu prolonga um pouco mais, mas nunca passando aí de 40 minutos no trabalho de um cavalo. A veterinária da fazenda diz que é preciso aliar tudo isso com uma alimentação balanceada, principalmente nos períodos que antecedem as provas. Afinal, o cavalo de laço também é um atleta. Quando está chegando perto de uma competição, especialmente perto do verão, é interessante a gente dar uma diminuída na ração e tu ter aquela noção, hoje está muito quente, eu vou laçar à tarde, está um calorão, a pista no olho do sol, não é coberta. Então vamos diminuir essa ração e vamos dar uma alfafa para ele só. Vou montar ele 2 horas depois que ele comer, que já deu tempo dele digerir, não vai estar com o estômago muito pesado. Então esse tipo de pequenos detalhes faz a diferença para ele. Outra coisa muito importante é o cavalo ter água disponível. No rodeio o que acontece? O cavalo não vai para uma cocheira, ele fica amarrado no caminhão. O que seria interessante? Seria interessante esse animal ter água à vontade, ou se não essa água ser ofertada várias vezes por dia. E se possível ele ter, por exemplo, uma rede com alfafa à disposição dele, que ele vai ali se entreter com aquilo, que o rodeio já é estressante, ele vai comer um pouco de alfafa, vai se estressar, isso já vai fazer bem para ele. Em dias de calor, a dica da veterinária é a alfafa molhada, que ajuda a hidratar o animal. Tu pode, por exemplo, molhar a alfafa e assim que molhar o pãozinho da alfafa, coloca na cocheira. Eu tenho muitos cavalos no galpão, tu pode pegar um carrinho, furar ele ou até mesmo um balde, coloca a alfafa, molha, encharca com água, deixa aquela água drenar, assim que a água drenar já coloca para o cavalo. O que é importante? Não deixar essa alfafa ali por horas e aí dá para o cavalo. Assim que ela molhar, drenar, já dá. Porque se tu deixar ela molhada ali num carrinho, esqueceu no sol, você vai fermentar e aí tu pode prejudicar o teu animal comendo esse alimento. Todos esses cuidados ajudam a evitar problemas como lesões, acidose metabólica e cólicas, e também deixam um conjunto muito mais competitivo. Então se a gente atentar nessa água à vontade, água fresca à vontade, um pasto úmido, de repente diminuir o concentrado e ir fazendo esse jogo conforme cada indivíduo tem que conhecer os seus animais, isso vai trazer benefícios para ele. Depois que está tudo preparado, tudo bem treinado, coração leve, sorriso no rosto, a armada positiva é o que a gente mais quer. Essa é a realidade, né? Então é fazer o feijão e arroz que a gente faz em casa sempre. Abrir, laçar, tranquilidade e ter bastante sucesso.